Texto difícil, dentro de um contexto bem difícil também, né? Paulo está escrevendo para Timóteo, está preso. Nero estava perseguindo os cristãos, estava destruindo todo mundo, matando muito. E Paulo está escrevendo para Timóteo, para uma igreja que está muito desestabilizada. Paulo pregou durante 3 anos, né? E aí foi levar o evangelho para outros lugares. E está havendo um racha, né? Entraram falsos mestres na igreja que está pregando doutrinas malignas. João combateu essa doutrina. O ascetismo, por exemplo, o gnosticismo, né? João, na carta de João, como é que era o combate? O que os gnósticos primitivos, hoje em dia está mais sofisticado. Ainda tem o gnosticismo, mas está mais... O corpo do homem, que é matéria, é mal. Por essa mesma razão deve ser diferenciado de Deus, que é totalmente espírito. E por isso mesmo totalmente bom. Eles pregavam uma fuga do corpo, proibiam casamento. Por exemplo, o padre que quer ser padre, ele faz profissão de celibato, né? Então por que ele não se castra? Por que ele não se transforma no eunuco, já que ele quer viver isso? Porque isso impediria muitas crianças de terem sido abusadas, né? Mas muitos padres acabam largando a batina e se casando, porque os prazeres da carne gritam. O que é o ascetismo? Ele visa um autocontrole carnal. Para quê? Para crescimento espiritual. Abstenção dos prazeres da vida. E a gente viu isso acontecendo com monges, com o ermitão, com vários grupos, aquelas beatas da igreja que às vezes ficavam condenando todo mundo que fizesse qualquer... O marido e a mulher não podia viver rindo, beijando, se abraçando, feliz, se amando, porque era pecado, né? Paulo está escrevendo para Timóteo numa época onde eu vejo a igreja assim. Uma libertinagem muito grande dentro da igreja, uma opressão muito grande em cima dos cristãos, de dentro e de fora da igreja. E Paulo está ensinando de uma forma, no capítulo 3, maravilhosamente para Timóteo. Falou também para os colossenses, a gente vai ler. E eu quero pedir a você para que você ouça hoje, mas leia amanhã, o capítulo 3, que nós vamos ler amanhã, sobre a impiedade dos últimos dias. Paulo escreve assim para Timóteo: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. O que a gente tem visto, né? Uma promiscuidade, uma imoralidade sexual, uma coisa repugnante, né? E várias doutrinas completamente fora do contexto de Deus. Aí, no capítulo 2, a gente leu e viu que, aliás, no capítulo 1 a gente leu e viu que por essa causa, meu neto, no primeiro capítulo, que ele faz um incentivo à fidelidade, ele fala no verso 12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Agora, portanto, ele, no capítulo 2, né? Portanto, meu filho Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas.
Vai lá, meu neto, pro vovô. Ficar quietinho pro vovô poder fazer aqui. Tá lá na cama, celular. Não tira do fio. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado. Soldado, presta atenção nessa palavra. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, Paulo elenca 3. Primeiro, o soldado, que quer agradar o seu comandante. Segundo é o atleta, que segue as regras do jogo. E o terceiro é o lavrador, que trabalha arduamente. Então, ele fala assim, tanto o atleta como o soldado, como o lavrador, a lição principal é que o esforço dedicado será recompensado. Assim como nós, cristãos, soldados de Cristo, receberemos a nossa recompensa, né? Aí ele fala assim, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, que era o que Paulo pregava, né? Pelo qual sofro, e até estou preso, como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo, Jesus Cristo, com a glória eterna. Agora, olha só, esta palavra é digna de confiança. Presta atenção. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se o negarmos, se você apostatar da fé, ele também vai negar você. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Se nós cairmos, ele permanece fiel naquilo que ele disse que vai cumprir. Então, aquele que crê será salvo. O que apostatou da fé vai perder a salvação, né? Pois ele, então, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Seria uma coisa difícil, né? O obreiro aprovado por Deus, ele vai continuar agora, né? Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter quem está ouvindo, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino dessas pessoas que estão infiltradas dentro da igreja, né, alastra-se como câncer. Essa teologia da prosperidade, de que você tem que ser rico, você tem que ser cabeça, não tem que ser cauda, e que você tem que dar R$1.000 para ganhar 1 milhão, e que Deus vai te abençoar porque você comprou a sua bênção. Essa teologia criminosa que a gente tem visto dentro da igreja, e muitas falácias, né, que tem destruído muitos casamentos, muitas famílias. Muitos jovens têm se perdido por causa de uma pregação equivocada da palavra.
O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que naquela época estava pregando uma doutrina diferente de Cristo, né? Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa, preste atenção nisso, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns são para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será salvo para a honra. Isso quer dizer que, se você entendeu o Evangelho, se você vai se ajustando, pecava 10, peca 9, peca 8, se esforça, vai se esforçando, vai se purificando dessas coisas, para que você se torne um vaso de honra. As pessoas que te criticam, elas não querem que você se torne um vaso de honra. Então você não dá ouvidos a ela. Ah lá, roubava, matava, agora está dizendo que é santinho. Muitos não vão te perdoar. Mas o perdão que você precisa é de Deus. E o pecado, quando você comete, o primeiro contra quem você peca é contra Deus. Então ele fala: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para a boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. O servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, aptos para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que o aprisionou para fazerem a sua vontade. Muitas vezes eu quero admoestar meu filho sobre alguma coisa e eu percebo que eu acabo empurrando ele para aquele caminho que eu não quero que ele vá, por causa da minha forma de falar, né? Da minha forma de criminalizar o que ele está fazendo, né? Da minha forma de mostrar que aquele caminho vai levar ele para o inferno. Na ânsia de proteger, no amor que eu quero transmitir para ele, no que eu quero alertar dos perigos que acontecem, eu acabo empurrando ele para aquilo ali. E da mesma forma que a minha paciência, o meu não é aceitação, mas a minha paciência pode dar a ele o entendimento de que ele pode seguir. Olha a dificuldade que nós encontramos, né? Se você repreende, você às vezes, pela birra, pela empurra, pela teimosia, ele acaba fazendo. E se você não repreende, ele vai fazendo, porque ele vai testando a sua paciência, até onde vai o limite da sua paciência. Até que chega um momento que um pai dá uma pancada num filho, dá uma palmada, né? E aí ele fala: opa, chegou o limite, né? Não vou avançar daqui não, porque vai ficar ruim. Deus também age dessa forma conosco, né? Muitas vezes eu não entendia por que Deus permitia. Por que Deus não tira o cara da droga, um cara bom, às vezes legal pra caramba, não tira do homossexualismo? Por que ele permitiu aquilo ali acontecer? Muitas vezes, e a gente ouve várias pregações em relação a isso, né? Que Deus permissivo, que Deus passivo. Mas se você olhar a Bíblia, não é permissivo não. E nem é passivo. Está muito
claro na Bíblia. A piedade é o quê? É a bondade de Deus. Se você abusa da bondade de Deus, vem o juízo. Vem o juízo. A severidade de Deus é para alertar que você chegou no limite e que Deus dali para frente não vai mais posar a mão na sua cabeça. Vai entregar você a Satanás. Ele fez isso com Jó. Leia o livro de Jó, que ele permitiu. Para quê? Para mostrar a Jó. Lá no capítulo 42 ele aperta o parafuso do Jó, porque ele estava muito cheio de soberba, se achando muito, né? Então, o que Paulo está falando para Timóteo, está ensinando, e esses falsos mestres que estão dentro da igreja, ele está falando para mim, como eu sendo Timóteo, está falando para você, até para aquele que ainda não aceitou, que está ouvindo a palavra pela primeira vez. Então, que Deus possa falar aos nossos corações, porque é difícil criar filho, é difícil estar casado, é difícil ser um bom pastor. É por isso que muitos pastores até se suicidam, tem acontecido, né? Porque é muito, a gente se enche de muitas coisas e a gente precisa começar a nos aliviarmos dessas coisas e procurarmos seguir só a Deus de acordo com o entendimento da Bíblia. Minha esposa vai trazer uma palavra de conforto no nosso coração. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Queria deixar aqui primeiro uma reflexão de que o Senhor escreve que o sim seja sim, o não seja não. Eu procuro conversar com meu filho que as coisas do bem leva para a vida eterna e as coisas do mal levam para a morte. Como já tem uma certa idade, para que ele possa ter a escolha como eu tenho, como vocês possam vir a ter também quando a gente faz esse apelo, ler a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa dar entendimento, discernimento. Não tem outra forma de se comunicar. Deus fala, eu sou o caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a vida, a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Só Deus vem dar vida, mudança na nossa vida. Então, eu queria deixar aqui o capítulo 1, do capítulo 2, versículo 8. Lembra-se de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, descendente de Davi, conforme o seu evangelho, pelo qual sofro, até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não fica presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Só morremos com Ele, e com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos, e se hoje negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Não, pois não pode negar-se a si mesmo. Então o Senhor, Ele deixa bem claro aqui que vida só Ele que dá, para que a gente possa reinarmos no reino dele, é somente por um caminho. Então, aqueles que quiserem ter um coração aberto, quiserem se redimir dessa vida, desse mundo, quiserem aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, possa levantar sua mão e falar: Senhor, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, me faz uma nova vida na minha mente de Cristo, o seu Filho, teu corpo de Cristo, a mente de Cristo, para que eu possa prosseguir, para ir ser um filho obediente, um filho quebrantado, um coração quebrantado, disposto a te obedecer, ser um verdadeiro adorador em espírito e verdade, é o que o Senhor procura da gente. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas fraquezas, por tudo que a gente possa ter feito nesse mundo, Pai. Assim eu te amo, e te louvo e te agradeço.
Te agradeço também por esses irmãos, aqueles que têm se quebrantado para poder perseverar diante do Senhor, Pai. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Robinho, eu estou na Austrália e nós temos uma célula aqui, e o Robinho é o nosso mentor espiritual, um casal de jovem lindo, amoroso, ele e a Sheila, que tem trazido muito amor e carinho para o meu coração, né? E ele pediu para que nós refletíssemos, e ele falou assim, no capítulo 4 de Gênesis, refletindo sobre Caim e Abel, Adão e Eva, a Eva teve Caim, depois teve Abel, e certamente eles conversavam sobre o tempo que eles viveram no paraíso. Eles devem ter conversado com os filhos, por que eles erraram, por que eles foram expulsos de lá. Eu não sei se você conversa com seus filhos, mas isso deve acontecer. E o Robinho falou uma coisa que bateu fundo no meu coração. Ele falou, né? Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou, deu à luz Caim, disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E o tempo passou. O tempo passou, o tempo está passando. E Paulo está falando no capítulo 3 do fim dos tempos, dos últimos dias, né? Está falando para Timóteo nos últimos dias que a gente leu. E eu tenho visto alguns pregadores que ninguém gosta, os filhos de Deus, né, que vai para a igreja, ninguém quer ouvir chicote, né? Quando o pastor vai lá, prega, fala, como aí no caso da pandemia, o Paulo Júnior até falou dos outros pastores, cadê o lenço que cura, cadê o óleo que cura, né? Uma discussão ali, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Silas Malafaia rebateu, ele falou por causa dos outros pastores, doutrinas dentro da igreja, a gente está vendo de tudo, né? Está aí exposto porque a internet está aí. Mas o que me chama a atenção é que a internet se abriu para o mundo na parte da pregação da palavra. Então agora a palavra explodiu e a Bíblia diz que o evangelho seria pregado nos 4 cantos da terra. E então é um sinal da volta do Senhor. E a Bíblia está sendo pregada, a palavra está sendo pregada nos 4 cantos da terra. Eu não sei para onde vai esse meu vídeo, eu não sei aonde ele vai chegar, né? O pastor Rodrigo Silva, os outros pastores estão jogando a palavra na internet e a palavra vai indo. Antigamente era missionário que ia lá fazer a pregação, agora a palavra vai através da internet. Deus seja louvado, porque tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Tudo que está na Bíblia está se cumprindo. Deus seja louvado. Então, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ore e peça a Deus para dar discernimento e leia. E leia o capítulo 3 da segunda carta do Timóteo, que amanhã nós vamos falar coisas sobre ela, que ele fala inclusive toda a escritura, né? Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e para a justiça. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.